Olá, seja bem-vindo ao nosso Rentalcast. Estamos de volta. Esse é o nosso primeiro episódio de 2022. Eu sou Paulo Henrique da Audit Lock One, uma consultoria especialista em locadoras. Hoje é 18 de fevereiro de 2022 e a gente vai trazer um tema muito interessante. Por que a sua locadora deve estar no regime tributário ideal? Isso é importante. Nós vamos tratar hoje. Lock One, você pode encontrar a gente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também lá no LinkedIn. Nós temos também o InfoRental, um canal de comunicação aí para o seu público, para você e para o seu negócio. Audit Lock One e o InfoRental. Então vamos lá, a gente vai agora falar por que a sua locadora deve estar no regime tributário ideal. E eu queria já começar cutucando aí o público de carro por assinatura. A gente está aí numa moda, né? Carro por assinatura, móveis por assinatura. Tudo agora está indo para o mundo rental. E eu tenho observado que o carro por assinatura, quem está entrando com muita força são as concessionárias. E aí já começa o problema. Por quê? Porque a concessionária, ela acha que o carro que ela sempre cuidou, que ela sempre vendeu, que ela manja, é o mesmo carro que ela vai fazer o trabalho de carro por assinatura, ou seja, de locação. Lé do engano, o carro pode ser até o mesmo, mas a história é bem diferente ou diferente. A primeira coisa que eu destaco, que eu tenho ouvido, visto, infelizmente com certa frequência, é um monte de concessionária colocando inscrição estadual na locadora, porque lá no mundo de concessionária isso é comum e é obrigatório. E eu batendo papo uma vez com um dono de uma locadora, ele disse para mim que ele quer estar certinho, por isso que ele tem inscrição estadual. Se você pensa assim também, então eu vou te provocar. Eu acho que você também deveria ter o IBAMA, ou a Anvisa, ou sei lá o que mais. Porque já que você tem em mente que ter registro em todos os órgãos é o fator para você estar certinho. Mas não, por que você não tem IBAMA nem Anvisa? Porque você não conversa com esses órgãos. Por que você não deve ter inscrição estadual? Porque a locadora não vende carros. A atividade da locadora é alugar bens móveis. A venda do carro é uma renovação do imobilizado. Então, isso não deve colocar aí na sua mente que é um fator para você ter inscrição estadual. Paulo, o que tem a ver isso com o regime tributário ideal? Bom, quando você cria um negócio e você cria ele de forma errada, ele vai levar você para portas que você não deve bater. A inscrição estadual, ela coloca no fisco aí do seu estado o poder de entrar na sua locadora e te fiscalizar sem necessidade. Outra questão, se você vai enviar um bem, um equipamento, você é locador de equipamento, para o seu freguês, para o seu cliente, e você tem a inscrição estadual, você tem que emitir a nota fiscal. Você sabia disso? Você vai cobrar o reembolso de uma peça. Se você tem inscrição estadual, você tem que emitir nota. Você vai vender aquele produto para o seu cliente. Né? Aí a gente fala até em produto. Você, locador de carros, também é a mesma coisa. Vendeu o carro, se a sua inscrição estadual está pendurada na sua locadora, você tem que emitir nota, tá? E aí a gente traz as notícias ruins, né? As notícias ruins, elas infelizmente dão mais crença, né, para as pessoas. Então vou te dizer, a gente está aqui negociando com uma locadora em São Paulo, R$ 900 mil um auto de infração, porque ela foi entregar equipamentos para o cliente dela e ela não emitiu a nota fiscal de remessa. E olha que legal, ela tá certa, tá errada, porque ela tá certa, a locadora não tem que emitir nada. Mas, né, a inscrição estadual foi colocada e aí ele dançou. Então, você, locador de carro por assinatura, dono de concessionária, preste bem atenção. A locadora, ela tem um mundo diferente. É um bichinho diferente, como eu falo. E não pode ter a mesma cabeça da sua concessionária aí, tá? Você, locador de equipamento, a mesma coisa. Você não tem que se preocupar com a discussão no Estado.
faz parte. Outra questão, eu estou no Simples, Paulo, porque é simples. Lá eu pago o INSS direto na alíquota e não pago sobre a folha. Olha só que bacana, muito bonitinho, né? Mas você tem que pensar o seguinte: quando você paga uma alíquota menor, você pode estar pagando sobre uma base maior. Aliás, pode não. Você está pagando, porque o faturamento da sua locadora, sem dúvida alguma, é maior do que o valor da sua folha. Você concorda? Então, o que que você tem que fazer? Puxe um estudo tributário. Locadoras que têm faturamento a partir de 150 mil, 200 mil por mês e está no Simples, deve tirar a dúvida e fazer um estudo tributário. A gente tem dois casos aqui recentes. Nós fizemos um trabalho numa locadora do Sul e lá, por incrível que pareça, tem uma margem alta, né? O resultado é alto. A gente orientou o locador a ficar no lucro presumido. Olha só que interessante. Mas em contrapartida, aqui em São Paulo, a história é um pouco diferente. E a gente orientou ele a ter uma locadora no Simples, por uma linha de produtos, e a outra no lucro real. E a grande maioria, principalmente locadoras de carro, onde a lucratividade não é tão grande como aí no equipamentos. É muito raro o Simples valer a pena. É quase que não vou dizer 100%, mas é muito raro. Como é que você vai tirar a dúvida? Tem que fazer um estudo tributário. Quando você está no lugar errado, você paga mais impostos. 100% dos nossos trabalhos aqui na Audit, a gente encontra impostos sendo jogados na lata do lixo. Outra coisa para você que está no Simples, você é locador de carro, de equipamento, de móveis, de tudo aí. O Simples, ele tem uma alíquota para quem optou por esse regime. E essa alíquota está dentro de uma tabela que é a mesma tabela para o pessoal aí de serviço. Locadora não é prestador de serviço, certo? Então o que que acontece? Sem conhecer o que é uma locadora, a maioria acha que uma locadora é prestador de serviço. A gente tem visto alguns colegas apurando na tabela de serviços. Lá dentro tem ISS, olha só. Então você tem que atentar a olhar, não só escolher o regime, mas olhar como é que esse cálculo está sendo feito, né? Então isso é importante. Pensar em aumentar faturamento é bom, o mundo rento está bombando, mas saiba que você pode aí estar jogando na lata do lixo por estar apurando errado seus impostos. Então tenha uma boa contabilidade. Audit é um dos especialistas, a gente respira o mundo rental. E esse assunto de regime tributário, agora é o momento. A gente está iniciando um novo ano e não fique aí achando que sabe. Se você está de 150 para baixo, eu acho que tudo bem, o seu risco é menor, mas se você está para cima, você tem que tomar cuidado. Uma outra questão que faz com que a locadora pague mais impostos, locador de carros principalmente, quando você está no Simples ou no presumido, toda a venda do seu imobilizado, do seu veículo, precisa pagar imposto de renda fora da tabela lá do Simples e sempre dá lucro. No lucro real, nunca há lucro quando uma locadora vende o carro. Já ouviu isso? Nunca. Não há lucro. Então, só por aí a gente vê que tem que botar o dedo na ferida e tirar a dúvida. Locador de equipamento, a mesma coisa. A gente tem encontrado aí locadoras apurando os impostos errados, colocando reembolso para pagar imposto, colocando a venda do equipamento ou o ressarcimento, né, dentro do faturamento e aí pagando simples. Então, pessoal, o que eu quero deixar para finalizar o nosso bate-papo é o seguinte: não fique na dúvida. Contrate uma consultoria que vai poder te ajudar. O mundo rental está crescendo e ele ora acham que é serviço, ora acham que é comércio, ora acham que é até fretamento no caso de carro. E a gente não pode ficar nessa dúvida. Então você tem que entender e colocar e encarar esse assunto para que você não tenha nenhum problema. A gente conhece o regulamento do ISS, a gente conhece o regulamento do ICMS, tem até o regulamento do inquilino aí, né, da lei do inquilinato, mas não há um regulamento da locação. É uma lacuna que há na legislação brasileira. Por isso que você tem que olhar com mais carinho para tudo isso. Então era isso, o nosso bate-papo de hoje é para te alertar para você não ficar aí colocando dinheiro para dentro através do faturamento e um ralinho aí está sugando parte do seu lucro. É importante entender por que que você está no regime tributário que você está hoje.
É simples, foi por causa do nome que é mais bonitinho. O lucro real é um bicho-papão. Eu acho que quando a gente mostrar o quanto você perde de dinheiro, você vai mudar de ideia. Então é isso, é o nosso episódio de hoje. Não deixe de consultar os nossos trabalhos e tirar essa dúvida. É isso daí. É isso aí, nós encerramos o nosso episódio inaugural aí de 2022 do nosso Rentalcast, o canal que fala o que você faz aí no seu mundo rental. Nós temos também o InfoRental, um portal de notícias do mundo rental, inforental.com.br. Você pode procurar o nosso site, que é o nosso portal, e também nas redes aí, Instagram, Facebook. E nós temos agora um convite para te fazer. No dia 16 a 18 de março, nós vamos palestrar no congresso, na feira, O Poder da Ação para Locadores. Vai acontecer aqui em São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, num baita de um hotel de eventos, lá no Paradise Club Med. E nós vamos estar falando lá sobre mitos e verdades sobre esse mundo aí rental. Então não deixe de participar. É isso daí, agradecemos a sua audiência e vamos para cima.